E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. Olá, casais, tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Estávamos com saudade de estar conversando e interagindo com vocês, e a gente ficou um pouco afastado, primeiro porque em dezembro nós fomos convidados, né, Mary? É verdade. Nós pegamos Covid, passamos de leve, graças ao Senhor. É verdade. E janeiro e fevereiro para nós foi bastante tumultuado, então a gente acabou não conseguindo fazer os nossos vídeos de janeiro e fevereiro. Mas estávamos com saudade. Na verdade era para ter saído semana passada, só que aí deu alguns problemas também de trabalhos e aí acabou caindo tudo em cima da hora e a gente não conseguiu gravar para vocês. Mas verdade. hoje a gente está aí gravando para falar um pouquinho mais do que Deus tem, o que Jesus tem para os nossos casamentos. Amém, é isso aí, tudo bem, pessoal? Saudade de vocês, como o Beto falou, né? A gente mudou um pouco a nossa rotina aqui, então a gente teve que encaixar um pouco as coisas e por isso a gente ficou um pouco sumido, mas de fato estávamos com saudade. E o tema hoje é com quem eu me casei. Você sabe com quem você se casou? Vou trazer aqui um pouquinho para a gente entender um pouco disso, né? Tem aquela história assim, só para começar assim, tem aquele que diz, né, que eu me casei com um príncipe e depois ele virou um sapo, né? Eu digo que eu casei com o sapo e transformei ele em príncipe, né, transformei! Gente? Só por Deus. Deus é maravilhoso, né? Então, queridos, eu quero lembrar um pouco vocês daquela passagem na Bíblia de João 2, de 1 a 11, que fala sobre as bodas em Caná da Galileia, né? E nessas bodas haviam alguns convidados especiais que estavam ali fazendo parte dessa festa, né? E nessa passagem a gente observa que esse casal tinha preparado uma festa maravilhosa, eles estavam preparados para aquele casamento e eles se preocuparam em ter um respaldo de convidados bem especiais, né? E eles fizeram um convite especial para esse convidado tão especial. E você lembra quem é esse convidado especial? Eu acho que você lembra, né? Que foi ele mesmo quem realizou, então, esse milagre no casamento. E esse convidado... e foi o primeiro milagre, né, de Jesus. Ele foi o convidado especial desse casal, né? Esse casal teve um respaldo desde o início no seu casamento, que era estar com Jesus desde o início nesse casamento. Interessante e isso fez toda a diferença, né, amor? Fez toda a diferença, né? E interessante é que não foi Jesus que invadiu o casamento, ele foi convidado. Então o casal, ele se preocupou já com o casamento deles, convidando Jesus para participar desse casamento. É isso, né? aí. Desde o início. É bem isso. E o que podemos aprender com esse casal é que eles não esperaram que o vinho acabasse. E o que a gente quer dizer com isso? Que eles não esperaram a situação ruim chegar, o princípio de uma separação, ou a separação para poder, e aí, né, chamar Jesus, né? Chamar, não é nenhum convite daí, né? É um chamar, é um correr atrás, é gritar para Jesus, porque daí as pessoas, a tendência nossa é sempre a gente correr atrás de Jesus a partir de uma situação ruim. E o casal, ele se preocupou antes, ele disse, não, eu quero ter Jesus no nosso casamento para que a gente não passe por uma situação ruim. Não é que a gente não vai passar, mas ele vai estar junto. Eles passaram ali por uma situação ruim, acabou o vinho. E aí, Jesus estava lá para ajudar eles e para consertar, né? Verdade. Isso aí. Então, como Jesus diz, eu sempre estarei contigo. É só a gente querer que ele esteja, né? E é bem interessante que o Beto fala ali, né, que eles não esperaram para convidar Jesus depois, eles já tinham Jesus ali como convidado, né? E como eles tinham Jesus como convidado, eles tinham uma certa intimidade com Jesus. Isso, exatamente, porque tipo, até eu ia falar isso agora,
ninguém convida uma pessoa que não conhece, que nunca viu na vida, para ir para o seu próprio casamento. Né? O casamento, geralmente, a gente convida pessoas mais íntimas, pessoas que nós temos relacionamento. Relacionamento, né? A partir do momento que a gente tem relacionamento com as pessoas, a gente quer ter elas no nosso casamento, a gente quer que elas se alegrem com a gente. E assim esse casal fez. Ele convidou Jesus porque eles tinham relacionamento com Jesus. Eles já conheciam Jesus antes mesmo do casamento. Ah, mas eu não conheci Jesus antes do casamento. Mas sempre é tempo para convidar Jesus. É verdade. E ter a presença de Jesus no nosso casamento, como nós falamos, faz toda a diferença, né? Mas isso não acontece por acaso, né, queridos? Como não é uma varinha mágica, uma mágica que a gente vai fazer, porque a gente percebe assim que muitas vezes as pessoas querem algo mágico acontecendo no seu casamento, né? Ah, faz uma oração para mim, porque a tua oração é forte. Gente, não é a nossa oração que é forte, é Deus que é forte, é Deus que nos fortalece, né? Mesmo porque se Jesus não tivesse sido convidado, ele não teria invadido. Isso. Né? Porque Jesus é um galã, né? Jesus, ele bate a porta, ele espera ser convidado, ele não vem arrombando tudo, né? Então, assim, eles realmente tinham esse relacionamento. E todos que recebem Jesus, a Bíblia diz que se tornam filhos de Deus, né? Amém. Isso está lá em 1 João 12. E aí você pode estar pensando assim, mas o que isso tem a ver com o casamento, né? Por que a gente está falando disso? Porque nós nascemos como criaturas de Deus, né? Nós somos criados, então nós somos criaturas de Deus. E nós nos tornamos filhos a partir de recebermos Jesus. E né? a gente não quer com isso dizer que a gente está falando de religiosidade. Primeiro porque a religião não leva para o céu. Eu creio que a religião ela nos afasta de Deus. Por conta das regras e das normas que são instituídas dentro da religião. Então, se você quer se aproximar de Deus, a palavra diz que Jesus é quem nos aproxima de Deus. E Ele é o único caminho. Então, nós precisamos realmente estarmos próximos de Jesus para que Deus esteja no nosso casamento, né? E Jesus, Deus, Ele deu o seu Filho, o seu único filho, para que através dele possamos também ser chamados de filhos. E isso é tremendo, porque, gente, vocês têm noção do que é poder dizer eu sou filho de Deus? Poder chamar Deus de papai? Eu acho que um filme que a gente pode indicar para todos, né, amor? É o filme A Cabana. Para quem realmente tem problema com paternidade e quer entender o que é essa questão de ser filho de Deus. Eu acho que ele deixa assim, ele traz uma clareza muito grande de Deus como um pai e um pai de amor, que nos ama, que cuida de nós e que faz tudo por nós, né? Enquanto pai, assim, que realmente nos ama. Imagina se nós, incondicionalmente, se nós já amamos os nossos filhos, imagina um amor de Deus, que não é um amor condicionado, né? Que é incondicional. A gente ama emocionalmente. Isso mesmo. A gente ama a partir das nossas emoções. Então, se você não Deus tá não legal, assim, você né? não ama. Se você tá legal, você ama, você morre de amor, né? E assim a gente também acaba vivendo o nosso casamento a partir disso, né, É amor? verdade. Então, tem a ver com Deus criador, né? De todas as coisas. E também do casamento, da família. Ele é o maior interessado em validar esse projeto chamado casamento, né? É, verdade. Então, assim, mas nós achamos que a gente sabe tudo, né? Sobre casamento. A gente sabe tudo. Né? E daí o que acontece? A gente vai deixando Deus de lado. Então a gente te incentiva a cada dia buscar mais. Você sempre vai ver assim, poxa, mas o meu casamento tá legal. Eu posso ter certeza, eu anseio em te dizer que assim, ó, teu casamento ainda pode ser melhor. Mas meu casamento tá 1.000, ele pode ser 2.000, ele pode ser 5.000, ele pode ser 10.000, né, amor? Porque a gente já passou fase boa e a gente pode dizer que a gente está numa fase melhor e a gente crê que a gente ainda vai viver uma fase ainda melhor. Porque assim, ó, o que acontece?
como a gente sempre fala, casamento não vem pronto, casamento se constrói, né? E a partir do momento que eu entendi isso, a nossa vida se melhorou. Porque a gente sempre pensa assim, cara, eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar nisso, né? Eu posso me melhorar, né, para o outro, porque o casamento é um lugar de servir, né? Como nós já aprendemos. Amém. Então, e o Senhor deixou para nós a sua palavra, Isso. né? Para que ela servisse é como nosso manual de instruções. Nosso manual, né? E ela é luz mesmo. Querido, quando você compra um eletrodoméstico, uma ferramenta, até carro, eu aprendi a andar com o meu carro muito melhor depois que eu li o manual dele. Ah, mas Beto, vai ler um manual de um carro? Nossa, tem coisa ali dentro que você jamais faria sem ler. Então é muito importante isso, né? E aí a gente percebe que nós, de repente, a gente entra para um casamento sem manual, sem nada, e aí vai vivendo e o tempo vai, né? Vamos deixar o tempo... É que a gente acha que o tempo vai melhorar. Mas como que o tempo vai melhorar algo que você não faz nada para melhorar? Entende? Porque além de você olhar o manual, você precisa colocar em prática. Isso. Né? Não adianta saber um monte de coisa se você não pratica aquilo. Isso. Não adianta você saber que você precisa tomar um remédio para dor de cabeça passar se você não toma o remédio. Você sabe que aquele remédio faz bem, mas você não toma, você não faz o tratamento. É simples, né? Quanto tempo nós ficamos patinando, sabendo de um monte de coisa para o casamento e a gente não fazia. Porque achava que o outro tinha que fazer. Não, mas ela aprendeu, então cadê a parte dela? A hora que ela fizer a parte dela, eu vou fazer a minha. E assim nós ficamos alguns anos, né, amor? E daí, sabe o que é mais triste? Que a gente fica um esperando pelo outro e ninguém faz nada. E aí os anos vão passando e você vive um casamento medíocre. E nós não fomos feitos, queridos, para viver uma vida medíocre. Nós somos feitos para viver com excelência tudo que a gente faz. Filhos do rei, filhos de um pai que nos ama, né? Então, assim, e ainda assim, falando de filhos, é tão bom, né? Nós sermos filhos, imagina sermos filhos do próprio Deus, né? Do dono, eu sempre brinco, do dono do barraco, do dono da coisa toda, né? Aquele que é o princípio e o fim, aquele que conhece desde o nosso ventre. A Bíblia diz que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele saiba. E que coleciona as nossas lágrimas. Nossa, né? Meu Deus, isso é incrível, gente. E sem que ele permita. Você já parou para pensar nisso? Agora deixa eu te fazer mais uma pergunta. E você já parou para pensar que essa pessoinha que está ali do seu lado também é filha? Linda, maravilhosa. É filho do próprio Deus? E olha o que a Bíblia diz desse Deus, gente. Que ele é um pai zeloso, que ele tem ciúme dos seus filhos, que ele cuida da gente como ele guarda a menina. Nós somos como a menina dos olhos. Gente, toca na menina dos olhos ali, ó. Menina dos olhos é aqui. Pensa, quando você toca ali, tu já fecha, tu já se... Pensa, Deus cuida de ti com todo esse zelo. E aí eu vou te dizer, se pensa Deus cuidando de ti assim, aí pensa assim, ó, pensa como você cuida dos seus filhos, né? Eu penso assim, ó, fale, tipo assim, né? Eu às vezes sou, né, posso até ser dura com a minha filha, mas não fale da minha filha, porque ela é minha filha. Eu sempre digo assim, pensa quando alguém trata mal o seu filho, a gente fica irado, né? Então você imagina, você está casado com o Filho de Deus. E como você tem tratado esse Filho de Deus que está aí do seu lado? Essa é uma pergunta que fica aqui para nós, né? Compreende essa seriedade toda, não tem como permanecer sem uma mudança de mente. É verdade. A partir do momento que a gente recebe essa instrução, e você está recebendo, então a partir de hoje, você precisa ser constrangido com essa palavra, assim como nós também fomos, né, amor? É verdade. E de que nós estamos casados com um filho ou uma filha de Deus. Eu não sei se a gente está conseguindo passar isso para você da maneira que a gente recebeu, porque quando nós lemos isso, nós lemos um devocional de casal. E aquilo me chocou tanto, eu disse, nossa, eu sou casada com um filho de Deus.
né? Porque quando a gente fala em filho de Deus, a gente pensa numa coisa tão ampla, que a gente não olha pensando assim que o meu próximo, mais próximo, aquele que eu devo amar com todas as minhas forças, é um filho de Deus, a quem eu devo zelar, a quem eu devo cuidar, amar, respeitar. Porque eu sempre digo assim, meu Deus, toca em mim, mas não toca na minha cria, né? Isso. Pensa então, a gente não vira leoa? Quem é mãe aí sabe. A gente vira leoa. E a gente vê casais que estão quase que torcendo um pelo outro contra, né? Contra. Aquela coisa assim, pô, nós estamos no mesmo time e nós somos adversários. É bem isso. Então, poxa, vamos mudar a mente. Vamos olhar para o nosso cônjuge como um filho do Deus Todo-Poderoso. Nossa, e tremendo. honrar isso. E honrar, né? Essa... Ai, me fugiu a palavra agora, mas esse presente que nós recebemos de Deus, né? Então, é um presente, gente, poder estar casado com um filho ou uma filha do próprio Pai, o Pai Celestial, né? E muitas vezes... a gente busca, muitas vezes, né? A gente recebe muito isso, né? Casais pedindo oração pelo casamento e tal, a gente ora, claro que ora, porque a oração é super importante. Mas se você prestar atenção na palavra oração, ela termina com o quê? Ação. Então não adianta a gente orar, não adianta você orar se você não mudar de atitude. É isso. Primeiro mude a mente e comece a mudar de atitude, né? Honrando esse teu cônjuge, respeitando ele, amando ele, sabe? Tratando com carinho, com cuidado, como se fosse, ainda que é o seu marido, mas que ainda como se ele fosse um vaso de cristal muito valioso. Porque é isso que Deus espera de nós enquanto marido e esposa, né? Então a bênção do casamento não acontece se você só orar e não praticar. Se tipo assim, se a sua oração não for seguida de um firme propósito de agir em prol do seu casamento, em prol de melhorar, amar, honrar, respeitar o filho de Deus que você escolheu para andar do seu lado. Né? A filha de Deus que você escolheu. Porque não foi Deus que escolheu, né? Fomos nós que escolhemos. Deus escolheu lá no Jardim do Éden. Adão e já deu ruim, né? E aí lá ele já percebeu que não deu muito então, certo, Deus né? Deve ter pensado assim, não, agora deixa com eles, que pelo menos eu não levo mais a culpa. Não levo a culpa disso, né, então, gente? Somos nós que escolhemos mesmo. Essa coisa da metade da laranja a gente já falou aqui, isso não existe, porque pensa bem, então Deus fez um preparado pro outro. Então vamos fazer assim. Então Deus fez uma mulher, que não é a Mary, preparada para mim. E eu não casei com ela. Já deu tudo errado. Aí toda a humanidade já vai casar errado. Porque se errou um casamento, todos os outros casamentos. Porque a Mary já está casada com a pessoa errada, eu estou casado com a pessoa errada, e a mulher que era para ser minha também casou com a pessoa errada. Isso. Entendeu? Então não existe essa coisa da pessoa certa. Nós temos que fazer com que essa pessoa que está aqui, que seja a nossa pessoa certa, e eu tenho que ser a pessoa certa para ela. É isso né? mesmo. Então a gente vê assim que as pessoas elas buscam por um casamento perfeito. Nossa, eu vou ser feliz quando o meu casamento for perfeito. Você vai morrer infeliz. É verdade. Se isso for o parâmetro para a tua felicidade, você vai morrer infeliz, porque não existe casamento perfeito. Não há perfeição, Existem casamentos melhores, mas não perfeito, né? Então nós sim podemos, nós somos imperfeitos, né? Buscando um casamento perfeito. A gente não vai chegar à perfeição, mas a gente tem que ter isso como meta. Mas se não vai chegar na perfeição, para que eu vou buscar uma coisa que eu não vou chegar? Mas você vai chegar perto. Então quanto mais perto, você vai se melhor. melhorando, né? Porque desde o dia, eu lembro do pastor Josué, que ele sempre fala assim, né? Que se nós não melhoramos desde o dia que você casou até hoje, não importa quanto tempo você está casado, 3 anos, 2 anos, 1 ano, se você não se tornou uma pessoa melhor, alguma coisa está errada. Porque o casamento tem que ser um ambiente de crescimento. Amém. Um ambiente onde nós vamos nos melhorar, né? Então, esse é o propósito do casamento, né? Nós temos que nos melhorar. E você quer uma base, porque você pode pensar assim, tá, mas como que eu vou construir isso? Aonde que está esse manual? Como que Deus fala comigo? O que Deus tem preparado para mim? Vamos à palavra de Deus. Então vamos à palavra. Se você quer
uma base, né, para o seu casamento, eu quero ler para vocês o que fala lá em Efésios 5, 21 a 30. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. As mulheres não gostam disso, mas eu vou explicar cada detalhe desse conteúdo. Esposa, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, no caso, da igreja, né? A igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Pesado, né? Maridos, ame cada uma a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele a entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. E assim o fez para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, maridos, devem amar cada um a sua esposa, como amam o seu próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta, cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Gente, Deus me deu, eu não sei se eu vou conseguir passar como Deus falou tanto comigo com esse versículo. Porque assim, ó, aqui quando fala que nós devemos nos sujeitar ao marido, né? Para se sujeitar, essa esposa precisa se sentir amada. Amém. Né? Uma esposa que se sente amada, não se sente que não é um lixo, que não é um saco de pancada das frustrações não desse é uma homem. serviçal dentro de casa, Né? Ela se sujeita. Uma mulher que se sente amada, como ele fala aqui, ela se sujeita a esse homem. Porque esse homem, queridos, ele é o cabeça, né? Mas não o cabeçudo. Amém. Isso é tão sério, ó. Ele é o salvador dessa mulher. Que mulher que não vai se sujeitar a um homem que ele é o salvador Amém. dela? Ele não é um opressor, ele não é um ditador. O contrário de salvador é um aprisionador, um escravizador. Ele não é isso, gente. E o que a gente tem visto? Muitas mulheres sendo escravizadas, sendo aprisionadas, sendo, sabe, um saco de pancada das frustrações do marido. Amém. Aí lógico que essa mulher não vai se sujeitar a esse homem. Porque qual é a mulher que não se sujeita a um homem que ama ela? Que ama ela a ponto de ser o salvador dela? Sabe que ela pode confiar porque ela se sente amada, respeitada, né? E assim, em tudo, ela se sente segura, porque ela sabe que ele quer o bem dela. Amém. Né? Então ele demonstra isso com atitudes. Você quer ter uma mulher submissa, esposo, marido? Você quer ter uma mulher que se sujeite a você em tudo? Ame ela dessa forma. Amém. Você já pensou nisso? Porque eu já vi muito homem dizendo assim, mas a mulher tem que ser submissa. Mas esquece dessa parte aqui que fala que o marido... Que tem a nossa parte, né? Que o marido tem que amar ela dessa maneira aqui, ó. A ponto de tornar ela santa, gloriosa. Sabe o que é gloriosa? Eu fui pesquisar cada uma dessas palavras. Gloriosa quer dizer que ela que é motivo de orgulho, que ela é honrada, que ela é ilustre. Qual é a mulher que não vai se submeter a um homem desse? Sem mancha. Quando que o marido torna? Porque aqui ele fala, né? Que assim fez para apresentá-la uma igreja gloriosa, sem mancha. Sem mancha quer dizer que ele vai ajudar essa mulher a não pecar. Que ele vai ajudar ela a se tornar melhor a cada dia. Você já pensou nisso? Olha como isso é incrível. Aí ele diz sem ruga. Aí eu fui ler também, sem ruga, como assim? Gente, uma mulher sem ruga, uma mulher com vigor, uma mulher alegre, uma mulher viçosa, feliz.
E muitas mulheres vivem uma opressão tão grande que o lugar que elas menos querem estar é dentro de casa. É dentro de casa, daí até as pessoas às vezes falam, né? Ai, vamos fazer isso ou aquilo. E eu às vezes penso assim, principalmente de final de semana, eu tenho prazer de estar com meu marido. Mas por que eu tenho prazer de estar com ele? Porque ele me cuida, porque ele aprendeu a ser esse homem que me cuida, esse homem que me faz tornar cada vez melhor, sabe? Que me traz alegria, que não é um peso estar do lado dele, eu não me sinto sufocada, eu não me sinto aprisionada, mas nem sempre foi assim, né, Não. querido? Isso quer dizer que isso pode ser aprendido. E isso é gradativo também, né? Não foi um dia que eu fui dormir, no outro dia eu acordei. Acordou maravilhoso, né? Foi um processo. Nossa, que legal. Olha, ouçam bem aí, vamos deixar isso bem Né? gravado. É que foi, Mas assim, realmente é um processo. foi Então, um processo. existe o quê? Existe a persistência e existe a paciência. A paciência do cônjuge que De esperar, né? precisa esperar e a persistência de quem realmente precisa apresentar uma mudança. Né? Então, nós precisamos entender isso. Que, não, eu quero, mas, poxa, meu cônjuge não mudou. Tá, mas quanto tempo vocês estão trabalhando alguma mudança? O casal tá 15 anos casado, 20 anos casados, e aí em uma semana de terapia Que é tudo eles diferente, querem tudo né? diferente, né? Então, a gente tem que cuidar com isso, que, gente, é uma mudança que tem que ser gradativa. Vai fazer um conserto, compra um carro com mais anos de uso, e vai lá e começa a fazer uma restauração para ver se você consegue no dia seguinte já andar com esse carro. Não, vai ter muita surpresa no meio ainda, né? Orçamentos que você fez que vão furar. E assim também é no casamento. Expectativas que a gente cria que vão furar, que vão cair, porque, poxa, mas ele estava legal, ela estava legal e de repente despencou tudo, sim, porque nós somos... nós erramos, nós somos aptos a cair, nós somos, o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele é pecador, então a nossa tendência sempre é cair para o pecado, é sempre buscar isso. Se nós não mudarmos a nossa mente, não buscarmos a mente de Cristo para nós vamos sempre ter essa tendência de buscar o errado e não o certo. E de desistir logo, porque, eu não consigo mudar mesmo, ela não está mudando, vamos cair fora desse casamento, cada um vai buscar a sua felicidade. Que felicidade é essa? Isso é egoísmo e não é felicidade. É bem isso. Quando eu falo assim, eu vou abrir mão porque eu quero ser feliz, e aí eu te pergunto, queres ser feliz à custa do quê, né? Das vezes de perder um filho, às vezes de perder uma família, e a felicidade do teu filho, e a felicidade desse casamento, onde é que fica? Mas é a nossa felicidade que vale, né? E quando eu falo nossa, eu quero dizer que nós também chegamos a esse ponto de repente pensar, não, acho que não vale mais a pena e tudo. Por quê? Porque a gente não estava feliz, eu não estava feliz, ela não estava feliz. Tá, mas espera aí, o conjunto família, onde vai parar? Onde é que vai parar a nossa filha? E pensa, hoje a gente está vivendo essa alegria de ter um neto e tudo, e se a nossa família tivesse separado? Onde que isso ia estar? Né? Então, vamos pensar lá na frente, vamos pensar nos nossos filhos, no impacto que isso causa, antes de pensar numa separação. Nós temos que entender que a palavra separação, a partir do momento que a gente casa, ela não pode mais existir no nosso casamento. Não tem, a partir do momento que nós conhecemos ao Senhor... mais ainda, nós não podemos mais usar nem como alternativa, a alternativa de separação não pode mais existir, tem que ser riscada do nosso casamento, porque senão a gente sempre vai buscar essa alternativa. É verdade. Não, é mais fácil, vou me separar. Como é mais fácil? E a consequência toda que vem por aí? Eu sempre digo assim, quando as pessoas vêm e dizem assim, não tá fácil permanecer casado, digo, mas também não é fácil separar. Mas também não é fácil abrir mão de tudo, porque tudo tem empenho e tudo é difícil. No começo, um novo relacionamento depois do casamento vai ser um friozinho na barriga, aquela coisinha de borboletinhas e tal, né? A paixão, que a gente já falou aqui, que a paixão causa demência, né? Então, nós temos que cuidar com isso, porque, na verdade, é um fogo de palha que os erros que nós cometemos no nosso primeiro casamento vão ser levados para o segundo, terceiro e quarto, porque o erro está em nós, não está no nosso cônjuge. E no versículo 26, ele fala, né?
como que vai acontecer todo esse processo? Como então que a gente vai fazer? É através da palavra. Através da palavra. A palavra tem que ser a nossa base, a rocha firme, né? Onde nós devemos construir a nossa casa e a nossa família. Um lugar de refúgio. Um lugar de refúgio. A família tem que ser um lugar de refúgio, né? E não um campo de batalha, né? Como muitos casais têm, muitas famílias têm vivido. Nós vivemos isso também por alguns tempos, Sim. né, Mary? Então, A gente só está aqui falando o que de fato a gente viveu, isso. né? A gente hoje A gente- pode... A gente quando fala alguma coisa disso e às vezes a gente acaba sendo duro e tal, é por um desejo mesmo de que vocês que têm um casamento de repente que não está muito legal, que vocês possam passar por isso muito mais rápido do que nós levamos para passar. É bem isso. Então, nós recebemos ordem, queridos, para amar o nosso próximo. E como a gente sempre fala, o nosso próximo mais próximo é essa pessoinha que está aqui do nosso lado. Né? É essa pessoa que está do seu lado e que é um filho de Deus. Então não esqueça que você é casado com um filho de Deus e o casamento só vai melhorar a partir do momento que você ama, que você respeita, né? Que o marido reconhece que a esposa é a parte mais frágil do casamento. Eu exigia sempre da Mary muita... eu comparava a Mary comigo mesmo, né? Na questão de força, na questão de sentimento, não permitia que ela chorava, sempre dizia, nossa, mas pra que tá chorando por causa de uma besteira dessas e tal? E até que eu entendi que a mulher, ela é a parte mais frágil. E a Bíblia diz isso, então como que a gente não vai seguir o manual, né? E o marido, ele precisa ser respeitado também, não só ele ser determinado em ser o cabeça do lar, mas a esposa tem que respeitar o marido como cabeça do lar. E elevar ele, né? Essa onda do feminismo, é muito bom essa questão da independência das mulheres, até certo ponto, mas tem uma onda que está levando que a mulher ela tem que se sobressair até dentro da família, quando Deus diz que a mulher ela precisa respeitar o marido como cabeça do lar. É bem isso. E muitos aí, casamentos, a gente teve até um casamento que a gente teve que tratar, em que eles casaram, a mulher sempre mandou em casa, e mandava mesmo, e o homem era quieto e não abria a boca para nada. E aí depois de não sei quantos anos de casado, ela começou a reclamar, mas ele não faz nada, ele não toma atitude. Claro, nunca pôde tomar. Então ele nem aprendeu isso, porque nós não entramos num casamento sabendo as coisas, nós vamos aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. E ele não teve espaço para aprender. E aí depois de um tempo ela queria o homem que desse segurança, que desse proteção, que tomasse atitudes, que ela sempre foi. Né? O homem da casa sempre foi ela. É bem isso. Então assim, queridos, querem que o casamento de vocês seja uma bênção? Sigam o padrão do Senhor, porque Ele projetou. Esse homem ali, né, quando fala ali, e o título desse versículo ali, desse capítulo, é os deveres da família. Uhum. Ou seja, ali fala como que a mulher e como o marido tem que se comportar. E fala dos filhos também, dos pais. Mais adiante, né? fala disso, fala dos pais e tudo, né? Então, ele ama essa mulher como ele ama o próprio corpo, né? Ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele. Fala isso, que ele alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E como Cristo cuidou de nós? Como Cristo cuidou da igreja? Ele deu a sua própria vida, né? Então, assim, a mulher não pode tratar o marido com indiferença. Faz ele ser o cabeça da casa. Como? Não tratando ele com indiferença. Dê espaço, confie nele. Dê espaço, né? Certifique a hombridade dentro do lar, né, amor? Que tu tens feito isso muito, e eu tenho percebido isso, que, tipo, a gente entrou numa semana, assim, de muito trabalho mesmo. Eu tenho entrado no estúdio às 7 da manhã e saído às 6 da tarde, e correndo e editando e tudo, e são uns desafios, assim, por prazos de entrega e tudo, e a Mary tem sempre certificado isso. E ela tem dito, não, tu consegue, tu é capaz e tudo, por menos que a minha linguagem de amor seja palavras de afirmação, mas é lógico que isso me alimenta também. Então, porque, mulher, na verdade, certifique a hombridade do seu marido, honre ele, respeite ele, trate ele com carinho,
sabe? Dê importância para as pequenas coisas que ele faça, dê importância para as mudanças de atitude que ele tem tido, sabe? Para que porque nós somos movidos por elogios também. Claro que por sim. Motivação. Motivação, né? todos nós, né? A verdade é que, assim, quando a gente fala das 5 linguagens do amor também, a gente percebe, assim, que, na verdade, nós... É um combo, né? Sim. A gente gosta Uma de todas completa a elas. outra, né? Tem uma e outra que vai encher o nosso... Tem uma que vai encher o nosso tanque de Isso. amor. Mas as outras complementam. São aditivos, né? São aditivos. Então, assim, você pode elevar o seu marido, você deve fazer isso, você deve honrá-lo, você deve respeitá-lo, né? E essa mudança, isso é uma decisão, pessoal, não é uma coisa que vai acontecer como nós falamos. Não é sentimento. Não é sentimento, são atitudes. Amém. Igual, meu marido não... Porque o que a Bíblia traz? Que o homem é um sacerdote. Mas, tipo assim, você valida esse homem como sacerdote, porque, assim, às vezes eu vejo meu esposo cansado, tudo. Eu oro muitas vezes, digo, hoje eu vou orar para abençoar a nossa família e tal. Mas a maioria das vezes eu digo, querido, ore por mim. Ore por mim. Porque enquanto eu vou... Isso vai fazendo ele entender, isso vai fazendo ele compreender o quanto ele precisa ser o cabeça dessa casa. Porque é o homem que traz a presença de Deus para dentro de casa, né? E é isso que nós temos que pensar. Então, queridos, que essa palavra possa ficar no seu coração, né? Com quem você casou? Você casou com o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Com Deus zeloso, com Deus Amém. que ama. Então, honre o seu marido, honre a sua esposa. E convide Jesus para o seu casamento. Se ele ainda não foi convidado, convide agora. É hoje. Verdade. Convide mesmo. Orem, busquem a Deus, leiam a palavra. Quanto mais próximos, vocês já viram isso, a gente já mostrou. Quanto mais próximo de Deus a gente está, mais próximo um do outro. Isso. A gente vai se conectando. Quando a gente se conecta com Deus, a gente se conecta um com o outro também, Amém. né? Amém. Então, queridos, agora vamos orar. Vamos convidar o Senhor para estar conosco, né, meu esposo? Amém. Que você possa estar orando e abençoando, que você possa agora estar pertinho do seu cônjuge nesse momento também e que vocês possam estar orando um pelo outro e realmente edificando a sua casa, né? Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por cada casal que tem assistido, por aqueles que ainda vão assistir. Amém. Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja, Senhor Jesus, sempre com cada casal, Pai, para que conforte os corações, para que instrua, dê sabedoria, Pai, para que haja crescimento, Senhor Jesus, para que haja, Senhor Jesus, um desejo de fazer a tua vontade também nos casamentos, Pai, para que cada um assuma o seu papel dentro do casamento, Senhor, o homem como o cabeça do lar, a mulher como a mulher virtuosa, Senhor. Deus, que tu esteja, Senhor Jesus, derramando, Pai, dessa bênção, Senhor, sobre os casamentos, Pai, e que cada um, Senhor Jesus, seja gerado no coração de cada um, Senhor, o desejo de mudança, Pai. Amém. Para aqueles que têm um casamento bom, que almejem um casamento melhor, que inspirem outros casais, Pai, e que sejam usados também, Pai, para essa obra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pedimos a tua proteção, Senhor, sobre as famílias, Pai amado. Também, Senhor Jesus, nos casos de Covid, nós te pedimos, Senhor, que tu ajas, Pai, e que tu tragas a cura, Pai, para quem precisa, Senhor Jesus, e para quem perdeu algum ente, Senhor, que tu conforte os corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por esse tempo e te pedimos que a cada dia tu também vá acrescentando sabedoria para nós, Pai, para que possamos, Senhor Jesus, abençoar novas famílias e mais casais, Pai amado, para honra e glória do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz? Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o